lá vai ser o laboratório, sem se tomar, chega ao pé de nós e é rejeitado, e depois, como eu disse, vai um bocadinho de outra vez. Ok? Se tem eventualmente, nós quando vamos homogeneizar, se conseguimos ver alguns microquartos ou bordas ou paredes, a construção não está homogénea, só uma amostra por igual, e percebemos que houve algum movimento da amostra que não podemos aceitar. Ok? De igual forma, temos sempre de dar atenção ao momento da hora que ela foi pedida e se foi refrigerada de uma forma ou não, para garantir, mais uma vez, as condições que ela chega ao laboratório. Ok? Isto passando para as condições da amostra em si, lembrando, obviamente, que tudo o resto para trás, quer em termos da cadeia de escolha daquela amostra, quer em termos de identificação do paciente, tem também que ser cumprido. Os papéis, os equipes que já acompanham, têm cumprido esses requisitos também. Ok? Há pouco tinha dito que não pode ser refrigerante. Não podemos, por exemplo, nós temos um sistema, podemos ter ou no balcão ou refrigerado em frigorífico, depois avaliar mais tarde. Estas amostras não são aconselhadas a serem refrigeradas para depois avaliar. Okay? Portanto, se não puderem ser avaliadas logo no imediato, devem ser conservadas em gelo e transportadas ao laboratório ou então ao equipamento mais próximo dentro do hospital que possa fazer, sempre com esse modo de conservação, para depois serem avaliadas o mais rápido possível. Ok? Mais coisas da gasometria em si. Essa amostra é feita apenas uma só vez, estes equipamentos normalmente têm resultados de alguma. Ok, não sei se bem aqui. Ele tem, estão a ver aqui? Isto é uma luz, uma seringa angulada, interna, tem um lá dentro, e que sai para fora e nós enfiamos aqui a estabilidade da nossa seringa e ela faz a expansão. Essas amostras devem ser analisadas uma vez, ok? A partir do momento em que as abrimos ao ar, fazemos a aspiração, mas ela está em contacto e eventualmente, às vezes, situações particulares posso repetir para alguma verificação, mas os principais elementos a avaliar acabam por estar logo comprometidos. Ok? Então, estes são os elementos que vão ser avaliados. Depois, dependendo do equipamento em si, eles podem fazer a leitura, devia dizer os latados, que estão aqui, da hemoglobina em si e de alguns outros, mais ou menos iões, conforme tenham essa capacidade para o fazer. Normalmente ela lê o cálcio ionizado, diretamente, não o cálcio total, normalmente medimos o cálcio total, eles têm a capacidade de medir o cálcio ionizado, que é aquele que efetivamente tem a capacidade de interferir, potenciar estas reações que contribuem para esse metabolismo. Lendo estes iões como potenciamento direto, ok? Nós já tínhamos falado aqui dos módulos IS, dos equipamentos que fazem a leitura dos iões, normalmente por potenciometria indireta, estão sujeitos a algumas alterações ou algumas diferenças, nomeadamente associação com os líquidos, em que há um desvirtuar, digamos assim, desta utilização, sobretudo no sódio. E aqui temos um equipamento que nos permite fazer a leitura direta. É um exercício sempre engraçado de fazer quando vocês têm algumas amostras durante os estágios e apanham alguma amostra lipédica, fazerem a medição dos iões no autoanalisador do equipamento do bioquímico principal, depois pegarem na amostra, e se tiverem uma amostra bem oleante, sobretudo, que é mais interessante, irem fazer a amostra deste paciente no banho dos gases, potencialmente direta, terem essa comparação e esse potencial caso 4 de reparação entre a interferência do prémio nesta medição. Ok? Estes dados, ou estes parâmetros, alguns são medidos diariamente, temos alguns outros que não estão aqui e que são feitos o bicarbonato, que é o tipo de cálculo, e depois temos os excesso de bases e o gap aniónico, ou seja, o diferencial de potência entre cationes e aniões, que
pode ser também utilizado para fazer essa avaliação. Ok? Ok, designterias. Então, isso é que nós estamos a falar. Os métodos que utilizam são ou potenciometria para a avaliação de lesions, métodos enzimáticos e biométricos, como está aqui na apresentação do equipamento, para fazer as restantes medições, sobretudo aqui na medição óptica para a pressão PO2, fazer a saturação por espelafalometria. E os parâmetros que são medidos, que é exatamente como está a dizer, sobretudo a presença do bicarbonato e depois o excesso de bases, que vai quantificar essa carga em excesso de bicarbonato ou déficit de bases. Ok, eu fiz um exercício pequeno para nós tentarmos colocar em prática aquilo que tivemos aqui a ouvir. Tínhamos então um paciente de 48 anos, com uma história de diabetes tipo 2, que se queixa persistentemente agora de fadiga extrema, já há 2 semanas, alguma fraqueza muscular generalizada e um mal-estar agravado. Começaram devagarinho, ficaram só mal, durante uma semana, 2, agravou-se, e foi então, acabou por ter que recorrer à urgência. Nesse contacto, então depois outros sintomas que poderiam estar relacionados a algum tipo de infecção, como febre, resfriamento ou outras situações. Os resultados foram estes. Ok? E para ti, e aí agora nós ficámos a tirar a saber. Deixa eu falar, sem fazer com a tua vida, ok? Ok, então o que é que temos aqui? Apesar do historial de diabetes da senhora, este valor é obviamente ligeiramente aumentado. O valor da hemoglobina glicada também não é simpático. Temos então. Ok? E depois, podemos então olhar para os restantes, nomeadamente para a parte dos eletrólitos a nível sério, okay, que vemos que não têm alterações significativas do seu comportamento, das suas transações. Podemos olhar aqui para outros testes complementares em que olhamos que é para a parte renal, como estava a dizer há pouco, é outra das avaliações que normalmente também é feita, é a parte renal, a parte transitória ou alguma disfunção renal de origem que possa provocar estas alterações, mas também aqui os valores, como vocês muito bem sabem, que eram medidos todas as semanas, estão também normais, quer da creatina, quer da ureia. Aquilo que temos é toxónicos positivos no vidro, não está aqui, mas aposto também, como é que seria a glucosuria? Isso é para zero. A glicosúria. Sim? Só se temos a função renal funcionar como deve ser, o que acontece à glicose? Normalmente não passa ninguém. Não está aqui, mas como é que seria a glicosúria? É a glicose bonita. Normalmente existe ou não? Existe normal. Nós temos glicosúria ou não temos glicosúria? Nesta situação, o que é que teríamos? Presença ou ausência de glicosúria? Por? Mas já vimos que aqui a parte renal partida estará a funcionar bem. Nós temos os elétrons, os eletrólitos compensados, eles estão com armazéns normais. A creatinina e a ureia também são normal, revela uma função renal à partida funcional, em termos de todo. Portanto, como é que seria a glicose? Ok. Supostamente, ela é reabsorvida, a parte renal, e a parte renal está a funcionar bem, ela reabsorve.
nós tínhamos visto também é que é o quê? Um limiar normal dessa capacidade de absorção. Ok? Recordam-se? Nós tínhamos visto que até aos 170, 180 mg por decilitro no sangue de glicémia. Como é que ela está? 350. Passem lá a escala essa quantidade ou essa capacidade de absorver a glucose. Ok? Por outro lado, o que é que querem dizer estes corpos tónicos? Como é que se falam os corpos tónicos? Sai agora também, não? Tem a ver com a capacidade de utilização à mesma desta glicémia. Ou seja, falei aí uma parte que é, não são as situações em situações metabolicamente normais, os dados graves de hipoglicemia levam então ao quê? Não temos glicémia para utilizar em metabólica de energia, utilizamos o quê? Qual é a outra via metabólica que nós conhecemos? Lipídica. Esta via metabólica lipídica vai dividir então os nossos lípidos entre formando glicerols, ácidos gordos, depois por aí fora, essa metabólica então, vão tomar piruvato, podemos tomar glucose, mas podemos tomar formando também aqui os corpos tónicos ou as cetonas. Ok? Esta via ocorre não só em situações de hipoglicemia graves, severas, mas também em situações em que nós, tendo glicemia no nosso organismo, não a conseguimos utilizar. Ok? As características da diabetes é essa. Por isso é que a glicemia sobe, porque ela não é utilizada pelas células. Ok? Nós não temos insulina, não temos entrada de glucose a nível celular, ela não consegue ser utilizada. Já não existir e tem excesso. Nós podemos ter situações extremas em que vamos à mesma utilizar a via metabólica lipídica e vamos ter então a produção de corpos tónicos. Ok? Ok, já vimos tudo, menos o quê? A parte do equilíbrio essa base. Então, olha para aqui, o que é que temos? Temos acidose? Sem dúvidas, certo? Então, temos um aumento ou diminuição de H+. Sim? Não somos nós. Ok. E então, e a causa? Passamos aqui, para aqui. Está alto ou baixo? Está baixo. Então, se está alterado por CO2 e temos uma acidose, temos uma acidose química. A alteração é respiratória. Mas e o KCL3 está alterado ou não? Está alto ou baixo? Ok. Então nós treinamos isto tudo. Nós temos uma acidose. Igual como é que vamos caracterizar a parte metabólica ou respiratória. Os laboratórios já temos a resposta. Certo? Nós já olhamos, conhecemos o quadro clínico do paciente, conhecemos as alterações que ela tem, conhecemos outras evidências a nível urinário e sabemos que a parte metabólica está afetada. Ok? Mas olhando para aqui e lá para lá ao ouvido que nós estávamos a ver há pouco, da avaliação, pH, a parte respiratória e a parte metabólica, como é que consideramos isto se temos os dois alterados? Ok? Força. É uma pergunta, não é? A metabólica está relacionada com a aumento da glicose e depois, por consequência disso, causa também a diminuição do sangue. Ok, duas coisas. Voltando aqui para trás. Nós tínhamos dito sempre que acontece uma alteração nos sistemas, o que acontece ao outro? O outro é da compensação. Isto está a acontecer. Então nós temos aqui, nestas linhas todas que vos mostrando aqui atrás, quer nesta, quer nesta,
Portanto, que é também algo mais, não é? Mas pronto. O que é que elas têm sempre? Movimento inicial, compensação. Resposta primária, alteração primária, resposta secundária. Ok? Um dos temas tem a responder ao outro. Agora, nós temos aqui, ao recebermos isto, imaginem vocês já tinham isto. Desculpem, não tinha fechado lá, ok? Só tinham isto, valores da gasolina, e tinham que olhar para eles e tentar identificar, ok? E provavelmente, e é uma das coisas que vocês fazem que erram quando estão a apresentar casos destes, por exemplo, nos vossos relatórios de estágio, tem gasolina, e põe os valores da gasolina e malta se arrasta. E depois tem alterações na parte do CO2 e na parte do carbonato, depois como é que pode circular e como é que se consegue medir alguma coisa e se faz a relação. Depois até tem uma conclusão de gira fantástica. Porquê? Porque o patologista estava a acompanhar o caso com vocês viram os dados do paciente e puderam transformar para lá a informação clínica e depois não conseguem fazer essa relação. Ok? Uma das coisas que podem fazer é perceber o quê? Em que sentido é que varia o analise que vocês estão a avaliar, com a alteração que estão a ver, e qual é que acompanha a alteração de pH? Que acompanha a CO2. Ok? Ou seja, nós sabemos que pH desceu. Certo? Agora nós queremos saber qual é o evento que acompanha isto. Faz pH diminuir. Se é a diminuição do CO2 ou se é a diminuição do CO2. Quando nós diminuímos o CO2, o que acontece? Diminuímos o CO2, realmente. Quando, por outro lado, diminuímos, não sei se é aqui questão, não é? Aqui talvez, não é? Diminuímos a função do CO2. Ou seja, o evento primário será sempre aquele que consegue relacionar a alteração do elemento em causa com o pH que efetivamente vamos verificar. Okay? Se vocês repararem, nós quando vimos aqui alguns atrás, okay, temos sempre esta acidose relacionada com o aumento do PCO2. Okay? E neste caso nós temos uma diminuição do CO2. Significa que a alteração primária é relacionada ao bicarbonato, significa que a alteração é metabólica e não respiratória. Ok, então. Agora se fica top. Já tinha ver o slide. E então temos o diagnóstico aparente, o mais provável será uma cetoacidose diabética. Temos aqui, saltando aqui para esta linha de baixo, temos os corpos tónicos positivos, ok? Este é um achado que acaba por confirmar esta situação, a produção dos corpos tónicos, esta glicemia elevada e a creatinina ureia normais acabam por confirmar que não só esse valor está descompensado a nível serológico, mas também que a parte renal está a funcionar como devia. E temos aqui um dado adicional, que é este gap aniónico, que acaba por fazer essa confirmação também, ok? O NN gap, estamos a falar da base, do excesso de base ou do déficit de base, quando temos muito ou pouco bicarbonato, que é também possível ser calculado automaticamente. Este gap aniónico normalmente é também convertido depois após o resultado da avaliação da parte analítica, ok? E então fazendo o quê? É a subtração do valor, assim aqui, 225, 98 e 15, que são os valores do quê? Do sódio, do... 15. Não, pera, falta aqui um milhão. Falta um pouquinho. É a compensatória da parte proteica, que não é pecado. Ok? Mas é a subtração do equivalente à parte do sódio, fazendo o intervalo ou o diferencial
e os aviões também somados. Okay? Então dá o diferencial de valor que normalmente deve andar entre 8 e 12, sendo sólido, o que existe é a maioria, e nós aqui temos um valor então, de 22, e ele acaba por dar esse ending gap elevado, acaba por confirmar com esta operação. Mas isso não é comum. O 03? Não. Este então, qual é aqui? Mais exatamente é o cálculo do HCO3. Ok. Espera que não está cá. Não vai dar o valor, não. É aos 98 do Loreto, mais uns 15 do HCO3. Não tem cálculo. Vai aqui mais. Vai aqui mais. Está a ver o cálculo do HCO3. Pois porque são. Ok? Portanto, usamos o sólido, não usamos o potássio porquê? Não usamos o potássio porquê? Por que é que usamos o sólido? Para fazer o ending gap com o potássio. São os dois principais cationes, certo? Nós temos muita valoração e outro mais valoração. Eles são os principais cationes que este é solar e da solar, onde é que está o sólido? Onde é que está o potássio? Fácil, é solar. Ok? Então, nós, tal em gap ou a avaliação dos eletroleitos aqui a nível oscilatório, fazemos entre um maior catião, sólido, e depois retirando os negativos, neste caso, negativos adiantes. Okay? Este gap aqui acaba por revelar então. Este tandem gap é importante quando temos situações de acidose metabólica. Okay? Acaba não sendo valorizado nem na alcalose metabólica, nem nas situações respiratórias. Ele é especificamente utilizado na acidose metabólica para perceber qual é que é aqui a causa. Isto significa o quê? Quando este valor está mais baixo, significa perda destes iões e tem a ver exatamente com isso, com situações de perda, quer seja renal, quer seja eventualmente até vómito, diarreia, o que seja. Okay? Quando este gap é positivo e este valor do ending gap é superior àquilo que deveria ser, ao intervalo de referência, significa que há um excesso de produção. Não nós tenhamos a perder porque dá mais, mas porque estamos a produzir. Okay? E esta produção vem exatamente de onde? Da tal cetoacidose diabética, que acaba por promover a produção destas cetonas, apostónicos, que levam a esse tipo de. Mas o que é que nos permite avaliar esse valor? Essa é que é a diferença entre os caminhos. Ele permite, numa situação de acidose metabólica, okay, nós sabemos que a origem é metabólica, perceber se essa falha tem a ver com perdas ou com produção excessiva. Ok? Aqui neste caso ele revela-se a produção excessiva porque está acima do nível de E a sala? Não faça descontar, por favor. Mas pode fazer como da outra vez, que fez praticamente carregamento e outra vez. E uma vez. Está escrito assim, bem? Por favor. Eu tenho que vos confirmar, com quase certeza absoluta que é aqui, ou é 2 ou 311. Aqui? Aqui no circuito. Aqui no circuito, na 2 ou 311. E só me licenciar 10 cartas e meia, para outra a dizer. Eu, entretanto, vou ver o CP e posso fazer a produção da teoria, está bem? Vou ver a hora certa. A estrutura. É como eu disse. Pronto, está bem a irmã. Escrita. Não, mas eu tive que escutar. O que eu gostava muito era de criar. Eu estava aqui a assistir. Não. Não.
Aí, ok. Mas bem, então, faz tu sozinho. A ideia é que vocês consigam fazer essa classificação. Já porque consigo criar aí tem muito de organizações passíveis de gerar uma gestão inteligente, ok? Considero gestão inteligente e quero avaliar essa inteligência. Vocês devem relacionar isto mais do que decorarem o que é que seja. Ok? É assim, quando vocês escreverem, se o que houver, vai contar a minha região fazer exercícios de bola. Até porque os resultados que sempre para a bola não têm corrido nada bem. Toda a bola para a gente. Ok? Aquilo não é exercício de educação. Portanto, é vocês responderem. Se souberem, respondem. Se souberem, respondem. Mas se tiverem uma pergunta aberta e não fizerem ideia do que estou a perguntar, não vale a pena escrever lá o que é que seja. Eu escrevo sempre. Se tiverem uma resposta, se tiverem uma pergunta, escrevam o responsável qual é a pergunta, qual é a resposta, não acabem. Se forem ao calho, se fizerem ao calho, lá está. São perguntas que não é isso. Não é nem adivinhar. Porque acaba por O que eu sabe não é adivinhar. é melhor ficar em branco do que responder. Isso faz sentido. Onde é que é melhor deixar em branco antes de responder? Se vocês não souberem a resposta, Não, às vezes podemos só tipo. não é? Aquilo é para avaliar os vossos conhecimentos, não é a vossa capacidade de adivinhar qual é que é a pergunta. Não é adivinhar, às vezes é fundamental. Professor, também só temos um quarto para probabilidade de conseguir. Exatamente isso. Não, é questão muito Mas nós também temos que pensar que nós sempre, É verdade. já vemos sempre não damos por isso. Isso está muito mal pensado. Não somos exatos. Somos sim. Somos sim. Fazendo esse exercício, até podem, lá está. Eu acredito e sei que vocês acabam de fazer, muitas das perguntas acabam de fazer exclusão de factos. Mas as perguntas deram sempre para fazer alguma exclusão de factos, mas tem que saber o que é que se passa. Ok? Mas pronto, daí eu vou tentar fazer mais exercícios deste tipo. Não é, caso foi escrita e escrita. Certamente terá alguns períodos. As escritas são os casos clínicos. É assim, mas pode ser um caso, pode ser ter a parte de escolha. O que é isto? Pessoal, se gostar, se houver matéria, não interessa a maneira como faz a pergunta, vocês têm que saber responder. Certo? Mas a questão não é essa, mas assim tudo descontado não faz sentido. Não. É como nas aulas, a pessoa percebe, nós respondamos, tudo ficamos calados, mas mesmo tens errado. Então na frequência tem sempre Não sabe, estão aqui a aprender. E vou dizer, vocês aprendem. eu aprendo as coisas. Não faz sentido é vocês. Vocês ficarem nos olhos, fazer para a noite tudo. Isso é, mas ninguém me assim. Na frequência já deviam ter aprendido.